aqui no Brasil, é Operação Prato, Noite Oficial dos OVNIs, eu te falei, né? Não, porque o piloto, ele confirmou lá que não sei o que. Confirmou, cara. Pode pegar toda a entrevista dele aí, não tem nada. E o ET de Varginha, que ficou famosão, os três, né? Sim, né? Que ninguém aguenta as explicações mais simples, né? Tem que apelar pra fantasia. Não, é que nem eu disse ontem na live do Gontijo. Eu falei assim, o que é mais provável na noite do Oficial dos UFOs? Se a gente for considerar duas explicações, que ali realmente era um monte de disco voador, ou que ali é um contexto, talvez, de espionagem russa, num contexto de União Soviética? Porque teve também essa hipótese, né? Sim. Mas se a gente for considerar essas duas, qual que seria mais plausível? Vamos por uma eliminação. Onde a gente tem algum exemplo de algum disco voador em mãos? A gente tem algum exemplo de extraterrestre em mãos? Não tem nada. Então, baseado pelo contexto histórico e tudo mais, leva a crer que a outra hipótese é mais provável de ser a verdadeira. Mas, claro, na ausência de grandes informações, a gente faz suposições mais realistas, né? Baseado no que a gente tem. Exatamente. Não, é isso mesmo. E aí a gente tá até falando, né, cara, que teve esse negócio terrível aí no Senado. Não foi nem foi no Senado, né, cara? No Senado. Isso que foi pior ainda, né, e cara? foi praticamente uma sessão espírita misturada com ufologia no Senado, com crianças, gente da escola assistindo, né? Acreditando na palavra daquelas pessoas que pareciam apenas, pela roupa formal, serem autoridades em algum tipo de assunto, quando na verdade não eram nenhum tipo de assunto, né? Exatamente. Falando essas coisas completamente absurdas, como, por exemplo, vida em Saturno. Não, pelo amor de Deus. Quem fala uma coisa dessa não tá preocupado com nenhuma evidência. Não tá. E o pior é isso, né, cara? Com criança. Pra quem não sabe, aí dia 24 de junho, pra falar a verdade, eu nem sabia disso, viu? Mas eu vi agora aqui, antes de começar. Dia 24 de junho é comemorado o dia do disco voador. Que já é um nome meio esquisito. Mas é Dia Mundial do Disco Voador por causa do avistamento do Kenneth Arnold em 1947, logo na sequência ali o caso Roswell, né, que teve nos Estados Unidos. E aí o Senado, que não tem nada para se preocupar, né? Nada, já que vivemos num país assim super desenvolvido, falou o seguinte: por que não fazer uma sessão em homenagem aos 75 anos do dia do disco voador? E aí chamou a galera lá, chamou criança, e aí são esses absurdos. Aí o vídeo, entra lá na página do Senado, lá no site do Senado, tá lá a sessão inteira, e assistam, cara, se vocês tiverem estômago, né? Eu tive paciência de ver 3 horas da sessão. Não, é dureza. 3 horas de tortura. É tortura. E aí eu falei assim, não, peraí, eu vou enumerar esses pontos aqui pra poder rebater. Não dá, porque é tudo. É tudo. Cara, é tudo. É pegar o vídeo inteiro e... Aliás, fica aí, ó, o Filipão, cadê o Jaime? O Jaime. Vai lá, cara, porque tem conteúdo ali pra você criar react, cara, pro resto da vida, cara. Esse Vida em Saturno é um negócio, cara. Eu acho que o cara não sabe nem o que é Saturno, sabia? Eu acho que ele não sabe, ele não pode saber. Senão ele não ia falar uns absurdos desses. Então é isso, pessoal. Que é assim, você pode falar, igual a gente tava falando aqui. Ah, não, porque ufologia, pô, mistura ali com a ficção. Mas olha onde que os caras chegaram. Sim. Olha onde que os caras chegaram. O negócio já se tornou quase que uma religião, praticamente, né? Então, mas, pô, tá ali. Aí você tem as crianças ali assistindo. Você tem... Isso é muito... Cara, eu acho isso aí muito preocupante, cara. De verdade, eu, por exemplo, eu não gostei da forma como o Gevard enfatizou com todas as letras que a ufologia era uma ciência. Porque pra mim causou uma desinformação tremenda aquilo. Exatamente. Né? E aí eu tentei explicar assim, principalmente na live do Gontijo, eu falei assim, bom, se o Gevard é tão convicto de que a ufologia é uma ciência, então, primeiro de tudo, qual é o objeto de estudo da ufologia? Se a gente fala que é um OVNI, é um objeto voador não identificado, então pode ser qualquer coisa. E agora já nem é OVNI mais, né? Agora é o APIC, né? Que é fenômeno, né? Que eles falam. Eu me recuso a usar isso. Sinceramente. Mas olha uma coisa interessante. Quando a gente fala de pseudociência, normalmente até as pseudociências têm algum tipo de objeto de estudo. A psicanálise vai ter o fantasioso inconsciente lá, o fantasmagórico inconsciente. A parapsicologia vai ter os poderes psíquicos que ninguém nunca viu. Mas vai pressupor que todos aqueles truques ali tem algum mecanismo ali oculto subjacente. E na ufologia, eu acho que é a única assim, que realmente não tem um objeto de estudo. Porque como é um OVNI não identificado, né, em um dado momento, se a gente deduzir que aquilo é um fenômeno atmosférico, então tecnicamente já seria um objeto da astronomia, da geofísica, da meteorologia. Exatamente. E aí se for uma coisa como, por exemplo, e eu citei um exemplo ontem, de uma foto
que uma pessoa tirou do céu e do nada apareceu uma manchinha preta. E quando a gente for analisar, um inseto passando no momento da foto. Já seria uma coisa dos profissionais de foto. Isso. Né? Então não tem objeto de estudo. Tecnicamente é uma pseudociência vazia de conteúdo. E que tipo de conhecimento a ufologia produziu? Que tipo de periódico a ufologia tem para ser tratada como um tipo de ciência? Não tem. Fora que você ainda coloca em cima disso tudo o método científico, né? As etapas ali, né? Eles não passam em quase nada, né? Então, tem uma questão que eu acho que até vale a pena mencionar, que eu acho que é um erro até no ensino de filosofia da ciência, assim, mas em gente que não tem muita experiência. Sempre se fala que uma hipótese científica normalmente começa com observação. Só que eu acho isso um erro. Primeiro com a pergunta, né? Não. Porque, olha só, tem uma coisa mais delicada ali. Observação nem sempre faz parte da investigação científica, porque tem coisas que são inobserváveis. Se a gente falar de teoria de cordas, ninguém observou elas. O próprio Einstein, né? Fez tudo, né? Não observou nada. Não observou nada. Foi claro, uma coisa por pura teorização, aproximação e tudo mais, né? E tudo experimentos mentais, né? Experimentos mentais, usando de matemática também. E o mais importante, então, para mim, não é a observação. É a compatibilidade com a maior parte do conhecimento. Porque aí, novamente, a gente já consegue descartar um monte de coisas que já não são compatíveis com as leis que a gente conhece. Né? Então, Sim. eu acho que essa parte seria importante. E aplicando isso na ufologia, já descarta viagens absurdas assim a longas distâncias por curto período de tempo. Exatamente. Já é uma coisa ali para se levar em consideração. E mais essas explicações mais de caráter extravagante, né? Que o pessoal mais místico apela, como viagem astral, né? Que já tem uma incompatibilidade assim com a visão de anatomia e fisiologia, claro, de que a gente não tem uma alma. Na verdade, são processos materiais que geram nossa consciência e tudo mais. Exatamente. Então, assim, se a gente já leva essa parte do parâmetro como viável para fazer ciência, que é a compatibilidade com a maior parte do conhecimento... Já cai no primeiro, né? A ufologia mesmo já para aí. Aí, se a gente falar que é observação, mas de uma forma vaga... O cara pode pegar e falar, não, mas tem ali, né? E eu vi, gente, eu acho que um ufólogo da revista UFO, um dos co-editores, acho que era o Fábio, eu não me lembro o sobrenome dele. Eu vi uma palestra dele que ele já estava praticamente deduzindo que é a observação de uma coisa que a gente não consegue identificar e depois a criação de uma hipótese baseada naquilo, como se supondo que aquilo já é uma coisa real. Então, há essa extrapolação do método científico, né? Claro. Essa extrapolação também de como os cientistas constroem hipóteses. Sim, com certeza. Um exemplo disso aí, negócio de observação, é esse aí que o pessoal, que eu estava te falando, que o pessoal está perguntando todo dia, que é o OVNI de Caieiras, né? Que não tem OVNI, não tem nada. Tem um barulho e 2 caminhões do exército. Pronto, só pode ser ET, cara. Tem outra explicação para isso. Nenhuma outra, entendeu? Nenhuma. Busque outra explicação, você não vai encontrar. Então, assim, não, realmente é muito complicado, né? Mas, assim, cara, eu fiquei abismado com esse negócio aí do Senado, de verdade, cara, porque, pô, cara, estamos aí todo mundo ferrado, país, os caras discutindo isso, cara. Então. Perdendo tempo falando do negócio, nada a ver, né, cara? Nada a ver mesmo. Eu já não ia... ia até achar ok, mas já não acho que nem é parte deles. Se eles fizessem isso no dia da astronomia, por exemplo, fazer uma sessão, porque eu já não acho que não tem nada a ver com esses caras, entendeu? Eles não deviam fazer. Agora, ainda mais mexendo com um negócio desse, né? Porque quando eu vi a primeira vez, eu pensei que ia ser algo na linha do que eles fizeram lá com a galera da constelação familiar. Você viu, né? Chamar os especialistas ali para falar sobre as evidências. Chama uma galera, mas chama a outra galera. Sim, sim. Entendeu? Chamaram a Pasternak, né? A Bibi foi, é verdade. Né? Foi uma galera lá. Por quê? Chamaram a galera da constelação familiar, mas chamaram essa outra galera. Sim. Agora, nesse aí não, né? Esse aí foi uma homenagem, cara. Foi uma homenagem. Homenagem, galera. Pelo amor de Deus, cara. Não sei onde que vai parar isso. Foi um absurdo mesmo. É absurdo, cara. É absurdo. É absurdo isso aí. Pelo amor... Né? É foda. Tá doido, cara. Bom nem pensar, já começa a dar um negócio. Não, dá raiva mesmo. Dá porque raiva, assim, né? pô, a gente tá passando por um momento que a ciência brasileira enfrenta crise de investimento, né? Não tem verba praticamente para pesquisa e tudo mais, e aí vai colocar uma coisa trivial para colocar em debate. Aliás, nem em debate, né? Apenas para fazer... Foi para fazer propaganda religiosa. Então, se fosse um debate, eu... acho que não tem nada a ver, mas até acharia que é igual foi lá o negócio da constelação.
beleza, mas homenagear, aí eu achei muito foda, cara. Aí, sinceramente, Tudo tem limite. tudo tem mesmo. Tudo tem. Quando a gente estuda filosofia, é que a gente fica atento às características mais profundas da pseudociência. Vamos explicar pro pessoal o que é pseudociência. Primeira coisa, só pro pessoal ter a base aí. Pseudociência basicamente é uma área que diz do conhecimento, mas não produz um conhecimento de fato, que tenta fingir ser ciência em algum nível. Mas, no fundo, ela não apresenta nenhuma característica de ciência, ou algumas características de ciência são apenas parciais, né? Por exemplo, ela pode ser uma disciplina acadêmica. Para muitos, isso representa um grau de cientificidade. Só que, no fundo, essa disciplina ela não age com a mesma atitude científica de outras áreas, né? E aí, basicamente, é isso. Uma pseudociência ela vai fingir a ciência autêntica, mas não é só isso. Vai ter que satisfazer alguns parâmetros para a gente considerar que ela realmente está ali naquele limbo, né? E aí, como eu disse, essa discussão geralmente invoca o Popper. O pessoal fala que se teorias ou hipóteses não podem ser colocadas à prova com o objetivo de buscar evidências que possam refutar, elas são descartadas como não científicas, né? A preocupação é com a falsibilidade, com provar falso. Só que nem eu disse, existem N exemplos de pseudociências que são falseáveis, ou já foram falseadas, como da astrologia, da parapsicologia. Dá um exemplo da astrologia aí. Não, o simples fato de você presumir que um corpo celeste pode interagir e moldar o nosso comportamento humano é uma coisa que a gente pode testar e provar falsamente. É uma premissa que a gente já colocou à prova e já viu que realmente ela é falseável e a gente descarta. Sim. Ela é falseável e ela foi falseada, né? Isso daí é um bom exemplo. Agora, outras coisas assim. O pessoal geralmente esquece também de coisas que não são, a princípio, falseáveis, mas a gente toma como uma hipótese científica ou toma como parte do conhecimento científico. Por exemplo, algumas leis do movimento planetário têm premissas ali que elas não são falseáveis. Alguns estudos cosmológicos eles não são falseáveis. Você testa, você pode testar alguma coisa em determinada circunstância, mas você não tem ali como falsear. Teoria de cordas, você não tem como falsear, principalmente pelas escalas de energia, né, que falam. Claro. Né? E tem outras coisas assim que fazem parte da biologia molecular, né? Então, assim, Em todas as áreas vai tendo o seu... Vai ter os enunciados não falseáveis. Mas por que a gente, então, dá algum tipo de credibilidade para essas ideias que não são falseáveis? Porque a gente valoriza a evidência positiva, a confirmação, e não a falseação. Entendi. A gente premia... O Bunge, por exemplo, ele dá um exemplo num livro dele, acho que é no 100 Ideias. Apenas, assim, ele usa como um exemplo não para você levar a cabo, mas apenas para ilustrar a ideia. Por exemplo, a gente dá o prêmio Nobel a quem refuta hipóteses ou teorias ou para quem confirma? Exatamente. Claro, aí tem aquela questão lá sobre supostas jogadas políticas, em decidir quem leva o prêmio. Sim. Só que a ideia... Normalmente é para quem tá... Sim, a ideia é só desenhar o que a gente valoriza mais. Então, sim, a falsificação faz parte? Faz, mas a confirmação... E uma outra coisa que é mais importante, a compatibilidade com a maior parte da ciência. Ou seja, você não vai propor uma hipótese que viola leis e princípios físicos bem estabelecidos. Por exemplo, uma hipótese de alma viola o princípio de conservação de energia da lei da termodinâmica. Então, você já vai conflitar uma hipótese dominante ali. Você já vai conflitar um conhecimento dominante. Você já vai conflitar outros ramos da física. Então, não é científico isso. Então você vê que é muito mais complexo a gente tentar delinear ciência e pseudociência. Não é apenas uma sentença de ser falseado ou não falseado. A questão envolve todo um corpo de conhecimento. Sim. Aí a gente analisa esse todo. Né? E aí que entra também discussões assim, com disciplinas específicas. Vamos lá. Psicanálise. Por que eu considero pseudociência? Porque, vamos lá, historicamente, o Freud propôs a sua ideia já negligenciando a própria neurologia da época.
né? A descoberta dos neurônios por Santiago Ramon y Cajal foi ignorada pelo Freud. Nenhum trabalho de neurologia da época cita os trabalhos do Freud, lá nos primórdios da psicanálise. Ela tem hipóteses assim que hoje conflitam com dados da neurociência. Por exemplo, para a psicanálise, principalmente da linha freudiana, os órgãos responsáveis pela excitação sexual seriam, por exemplo, as genitálias. Hoje a gente sabe que é o cérebro. E algumas hipóteses também tentam falar sobre sexualidade infantil. Hoje a gente sabe que o hipotálamo, né, que é responsável pela fase de desenvolvimento sexual, não está bem desenvolvido numa criança pelo menos uns 4 anos de idade. Então, assim, as hipóteses psicanalíticas elas conflitam com os dados brutos de uma boa psicologia e de uma boa neurociência. Né? Aí vem outras coisas assim mais pontuais. Por exemplo, alguma evidência de que esquecimento ou repressão tem conteúdo sexual. São hipóteses assim que eles nunca tiveram qualquer tipo de evidência para sustentar. É apenas pela palavra de quem disse. Né? Falam assim, você está sofrendo algum trauma porque possivelmente tem uma frustração, ou teve algum tipo de experiência traumática na infância. Só que, tipo assim, o método que eles usam para tentar supostamente tirar isso do inconsciente da pessoa não tem como verificar de uma forma científica. Sim, entendi. Então fica mais ou menos assim a palavra do psicanalista e aí a questão de aceitação ou não do próprio paciente. Né? Exatamente. Porque esse lance da verificação aí, no caso da ciência, ele é muito importante, né? Muito. De verificar, né? E de fazer, e de ser aberto e tudo, né? Então isso aí realmente é importante, é onde o pessoal falha, né? E aí que entra, né, na pseudociência, né? Não, mas essa análise aí é bem completinha mesmo.